Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. No programa de hoje você acompanha uma reportagem sobre a comunidade Nossa Senhora de Fátima, que pertence à paróquia Santo Hilário, e ainda vai ver uma entrevista com a irmã Petra Silvia sobre a mulher encarcerada. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Hoje contaremos a história da ACEP, uma entidade filantrópica que atende crianças excepcionais e trabalha com o ensino especial. A equipe de profissionais da associação realiza atendimento especializado e acolhe de coração aberto várias crianças no turno matutino e vespertino. Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais... É Larissa, é? A ACEP é uma associação de serviço à criança especial de Goiânia, que desenvolve atendimento a pessoas com deficiências mentais associadas a deficiências físicas e síndromes. A ACEP ela é composta por uma equipe multidisciplinar. Nós temos 12 monitores, 6 técnicos em enfermagem, 4 enfermeiras, um psiquiatra, uma psicóloga, um fisioterapeuta, uma musicoterapeuta e uma fono. A ACEP oferece à sociedade atendimento especializado. A equipe de profissionais realiza atividades de habilitação, reabilitação e orientação familiar. A instituição acolhe 22 moradores em regime de internato. Os alunos que passam o dia na associação são chamados Centro-Dia. Também possui atendimento às crianças do ensino regular público, os AEE, como explica Ana Luísa Neto. O aluno ele vai para a escola regular e ele vem para cá no contraturno para receber alguns atendimentos para tirar ele daquela condição de dificuldade que ele encontra na rede regular. Então ele recebe atendimentos direcionados da psicopedagoga, ou do fisioterapia, ou da fonoaudiologia, da musicoterapia, e aí ele recebe esse outro atendimento aqui. A parte pedagógica é diferenciada para atender ao público-alvo da ACEP. Nosso currículo é adaptado, partindo das atividades de vida diária e prática. Então esse é o foco do trabalho pedagógico aqui. Eles ficam em sala de aula, eles têm um professor referência e durante o horário de aula eles saem para alguns atendimentos especializados, que é o caso da educação física, da psicopedagogia, da musicoterapia, da psicologia. Para aqueles que trabalham com as crianças excepcionais, a gratidão é a sua maior recompensa. É possível perceber o amor em cada rosto. Pessoalmente, para mim é muito gratificante, Já estou no ensino especial há algum tempo. E a gente vibra e valoriza os pequenos avanços. Aqui nós não priorizamos a questão da leitura, da escrita, mas sim da autonomia. Aprender a segurar um copo e tomar água, para nós já é um grande avanço. Amor igual ao teu, eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais terei. Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. A Associação a Serviço da Criança Excepcional de Goiânia precisa da sua presença e sua ajuda. Seja um voluntário. Para mais informações, ligue 3239-0400. A igreja tem compromisso com o ser humano. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o amor de Jesus que devemos praticar amando os irmãos. Os irmãos de todas as condições, de todas as raças e línguas, mas de modo especial os irmãos mais próximos,
que são aqueles com os quais convivemos no dia a dia. Entre eles, os mais fragilizados, os enfermos, os que padecem de alguma necessidade especial. Durante a Quaresma e depois ao longo do ano, durante a Quaresma eu faço todos os dias uma visita aos hospitais. Lá vamos um grupo de pessoas cantando, rezando e também celebrando a Sagrada Eucaristia para doentes, médicos, enfermeiros, o pessoal do hospital que trabalha no hospital. E durante o ano, nas sextas-feiras, a gente faz a mesma missão pastoral junto aos enfermos. Mas em todas as paróquias aqui em Goiânia, em todas as comunidades, há o ministério do dia a dia, junto aos enfermos, ministério normalmente exercido pelos ministros extraordinários da comunhão, mas também pelos sacerdotes e diáconos, que vão visitar os enfermos, que levam a Sagrada Eucaristia, a Palavra de Deus, que vão para estar juntos, simplesmente ser irmão do irmão mais necessitado. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações. Porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos um vídeo enviado por Gilberto José, da comunidade São Pedro da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Aparecida de Goiânia. Sou Gilberto José, catequista na comunidade São Pedro da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Gostaria de saber qual a diferença entre juízo particular e juízo final. Fiquem com Deus. Gilberto, agradeço de coração a sua participação. Meu coração se alegra por saber que você, como catequista, procura uma formação constante para aprofundar a sua fé. O cristão que une a própria morte a Jesus vê a morte como um caminhar ao seu encontro e, ao mesmo tempo, uma entrada para a vida eterna. É certo que a morte põe fim à vida do homem como possibilidade de, no tempo, acolher ou recusar a graça divina manifestada em Cristo. De modo particular, o Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Jesus na sua segunda vinda. Mas muitas vezes fala também da retribuição imediata depois da morte de cada um, de acordo com as suas obras e de acordo com a sua fé. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, temos a parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão em Lucas 23. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que haveria um tempo futuro para este encontro, mas disse que naquele instante, no mesmo dia, estaria com ele no reino dos céus.
Também outros textos do Novo Testamento falam de um destino último da alma que pode ser diferente para uns e outros. Cada pessoa recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, no juízo particular. Este juízo coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, como por exemplo o purgatório, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Como diz São João da Cruz, no entardecer da nossa vida seremos julgados sobre o amor. Por isso podemos dizer que quando uma pessoa morre, ela não fica dormindo no sepulcro, mas apenas o seu corpo físico é sepultado. A nossa alma, que é imortal, alcança também uma realidade fora do tempo, na eternidade. Mas a ressurreição dos mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Este será o momento em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado mal, para uma ressurreição de julgamento, conforme o Evangelho segundo São João. Então Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele, e serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, e estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. No juízo final, os justos ressuscitarão como Cristo, como corpo glorificado e não somente de modo espiritual, como no juízo particular. Diante de Cristo, que é caminho, verdade e vida, será desvendada definitivamente a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final vai revelar até as últimas consequências o que uma pessoa tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a sua vida terrestre. Ele acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Jesus. O dia e a hora em que isso vai acontecer, ninguém sabe. Só o Pai conhece o dia desse juízo e só Ele decide sobre a sua segunda vinda. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa sobre todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que o seu amor é mais forte do que a morte. Por isso podemos dizer que a mensagem do juízo final é um apelo à conversão enquanto Deus ainda dá ao homem o tempo favorável, o tempo da salvação. O juízo final também nos inspira o santo temor de Deus e nos faz comprometer com a justiça do reino, anunciando a esperança da volta do Senhor, que virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram. Faça como Gilberto José. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 991749290 e dê a todos as razões da sua fé. A comunidade Nossa Senhora de Fátima pertence à paróquia Santo Hilário, em Goiânia, e neste ano comemora seu jubileu de 25 anos de fundação. Acompanhe a reportagem com Elaine de Souza. A comunidade Nossa Senhora de Fátima está localizada no setor Recanto das Minas Gerais, em Goiânia, e pertence à paróquia Santo Hilário. Padre Nelson Alves administra a paróquia há 5 anos, fala da sua experiência como pároco. A comunidade que nós estamos aqui se chama Capela Nossa Senhora de Fátima. É uma capela, uma das maiores da nossa comunidade, que já superou até mesmo a matriz, né? Então, é uma comunidade muito ativa e muito, vamos dizer assim, porque muitos setores novos ao redor, então ela tem a tendência a cada vez mais crescer. Então, tem um número participativo muito grande, graças a Deus. Nós temos 2 missas dominicais, todas elas cheias, né, a igreja. Então, uma comunidade muito ativa que já hoje já se fala até mesmo possa desmembrar e ser uma paróquia. A comunidade já tinha devoção à Nossa Senhora de Fátima. Durante o mês de maio, eram realizadas procissões, as pessoas se encontravam e rezavam o Santo Terço. Neste ano, a comunidade comemora 25 anos de sua fundação. Nós vivemos esse ano 25 anos do fundamento, ou fundação, melhor dizendo, dessa comunidade. 25 anos nós celebramos, então, Nossa Senhora de Fátima,
que foi o Jubileu de Prata. Foi um grande momento da vida dessa comunidade, que realmente ela cada vez mais vai crescendo em todos os âmbitos. Com simplicidade, a capela acolhe jovens e adultos e os anima a viver em comunhão. É o que diz a Adriana, participante há 3 anos. E hoje, para mim, a comunidade Nossa Senhora de Fátima é uma casa, é uma mãe, uma família, né? A gente se sente muito bem acolhido aqui e ela consegue atender todos os públicos. Então, nós temos a catequese que pega as crianças, temos o grupo de jovens, temos o grupo de vicentinos, tem encontro de casais que pega toda a matriz. O Luiz Fernando é um dos coordenadores do grupo de jovens e relata a importância de viver em comunidade. A comunidade para mim é muito importante porque ela veio num momento muito especial da minha vida e ela tem me ajudado a crescer em comunidade. Eu vejo ela uma comunidade muito acolhedora, uma comunidade que acolhe todos aqueles que chegam, todos aqueles que vêm aqui. Uma comunidade onde a gente se sente realmente em família, onde cada um faz a sua parte e todos juntos, em comunidade, fazemos uma grande obra, uma comunidade que vem crescido muito. E é muito importante para todos nós que participamos aqui. O grupo de vicentinos auxilia 19 famílias necessitadas na região. Para a Neuza, integrante do grupo, é uma alegria participar desse gesto de caridade. Eu me sinto muito bem trabalhando, já tem 6 anos que estou no grupo, né? E é muito bom, muito prazeroso, porque a caridade, hoje, ela está muito difícil. Porque, inclusive, a pessoa às vezes quer fazer a caridade, mas vem a crítica de um lado e do outro e a pessoa fica retraída. Mas eu sempre olho e penso naquela palavra que diz: fazer o bem sem olhar a quem. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Na Arquidiocese de Goiânia existe a Pastoral Carcerária, onde voluntários fazem visitas nos presídios. Na entrevista de hoje você vai entender um pouco mais sobre a realidade da mulher encarcerada. Ela que é coordenadora nacional da Pastoral Carcerária para a questão da mulher presa. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz com essa oportunidade. Irmã, qual é a realidade da mulher encarcerada? No Brasil, nós temos estimadamente uns 45 mil mulheres presas. E em diversos presídios mistos, e alguns presídios, poucos presídios especificamente para as mulheres, que atendem as condições específicas das mulheres. Em Goiás, temos mais ou menos 1.000 mulheres encarceradas no presídio feminino em Lusiânia, no presídio feminino aqui no complexo prisional, na presídio de Goiânia, e nos presídios no interiores, que são os presídios mistos junto com os homens. Os presídios foram, como eu sempre falo, foram construídos, pensados por homens para homens. Agora, temos mulheres que têm uma outra fisionomia. Mulher tem útero, mulher tem peito, tem mais problema na pele, tem filhos, precisa fazer pré-natal, são grávidas, são lactantes. Como que essa questão, o Estado não dá muito atenção para as mulheres? Nessa estatística que, por exemplo, que foi lançado no início desse ano, para 42 mil mulheres, existem oficialmente 28 ginecologistas. Imagina, no Brasil todo, né? Tem caso em Goiânia, se eu não me engano, faz 2 anos atrás, uma mulher ganhou a criança na porta do presídio. Nasceu na porta do presídio, porque não deu tempo, por diversas questões, falta de escolta, desatenção por parte dos servidores. A criança nasceu presa.
E hoje também tem crianças junto na CPB, que é em Goiânia, que é um presídio misto, com mais de 2.500 homens presos e 200 mulheres presas. Numa ala separada, mas no mesmo bloco, e as crianças no meio. Isso é ilegal. E a lei dá hoje o direito de ficar em casa, em prisão domiciliar. Isso não é impunidade. Isso é um direito da criança. Qual o trabalho que a pastoral carcerária realiza? A pastoral carcerária tem como missão a evangelização e a promoção da dignidade humana. Ou seja, anunciar a palavra de Deus, rezar junto, ajudar as pessoas presas de ter esse encontro íntimo com Jesus, conhecer mais Jesus. Rezamos juntos, celebramos a palavra, celebramos a Eucaristia, onde as alas, onde permitem o ambiente, né, do cárcere. As pessoas da pastoral carcerária são preparadas, existem 2 livros de formação, existe curso de formação, tem que fazer um cadastramento e cada semana indo lá. A gente também ajuda familiares com cesta base, se ganhamos algumas. Levamos sabonete, pasta de dente, escova de dente no presídio, se a pastoral ganha através das comunidades. E convido vocês de participar na pastoral carcerária, de conhecer o trabalho da pastoral carcerária. Procuram o pároco de vocês, procuram aqui na Arquidiocese de Goiânia, na Cúria. Aqui nós temos uma sala da pastoral carcerária, temos reuniões mensais de formação. Quem sabe um outro cristão que tem essa vocação específica para visitar as pessoas encarceradas. Muito obrigada, irmã, por participar do nosso programa. Eu agradeço. É sempre bonito de poder falar, ser a voz dessas pessoas que não têm voz, né? Você pode acompanhar essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese. Até a próxima! A justiça, juntamente com a religião e obediência, regula as nossas relações com os outros. A fortaleza e a temperança regulam as nossas relações conosco mesmo. Na direção espiritual de hoje, vamos tratar sobre a fortaleza, de um modo mais específico sobre a sua definição. Nos próximos programas trataremos sobre as virtudes aliadas a ela e os meios de as praticar. Esta virtude, que também é chamada de força da alma e de força de caráter, é uma virtude moral sobrenatural que fortalece a alma na conquista de um bem difícil de alcançar, sem se deixar abalar pelo medo e nem mesmo pelo temor da morte. O seu objeto é reprimir as impressões do temor, que tendem a paralisar os nossos esforços para o bem e, ao mesmo tempo, nos faz moderar a audácia com a qual facilmente se transformaria em uma coragem imprudente. Os atos de fortaleza se reduzem a 2 principais: empreender e tolerar coisas difíceis. No caminho da virtude e da perfeição, existem numerosos obstáculos difíceis que devemos vencer. É necessário não ter medo deles e muitas vezes ir ao seu encontro. Fazer corajosamente o esforço necessário para os vencer. Este é o primeiro ato da virtude da fortaleza. Isso pressupõe a decisão em optar prontamente por cumprir a nossa obrigação, custe o que custar. Supõe também a coragem, a constância para continuar o esforço até o fim. A virtude da fortaleza consiste também em saber tolerar por Deus as numerosas provações que Ele nos envia. Os sofrimentos, as doenças, as zombarias, as calúnias de que somos vítimas. Podemos destacar na virtude da fortaleza graus de atuação nos principiantes e naqueles que já estão na caminhada cristã. Os principiantes lutam corajosamente contra os diversos temores que se opõem ao cumprimento do dever, como, por exemplo, o temor das fadigas e perigos, o temor das críticas e zombarias, que também é chamado de respeito humano, e muitas vezes nos leva a desistir das nossas obrigações pelo medo dos juízos que os outros podem fazer contra nós, e também o temor de desagradar aos amigos. As pessoas que já estão na caminhada exercitam a parte positiva da virtude da fortaleza, empenhando-se por imitar a Jesus Cristo, que nos deu exemplo durante a sua vida oculta, sua vida pública e também na sua paixão.
Quando se trata da imitação de Cristo, para conseguir melhores resultados, devemos pedir a nosso Senhor que venha viver em nós com a plenitude da sua força e, ao mesmo tempo, colaborar com Ele no exercício desta virtude. No episódio passado da série O Tribunal Eclesiástico, você conheceu o processo penal. E hoje vai entender como funciona o processo de nulidade matrimonial. O Tribunal Eclesiástico relata que a maior procura é pelo processo de nulidade matrimonial. Essa ação é uma possibilidade que a Igreja dá para avaliar a legitimidade do matrimônio e, assim, ajudar os casais que, suspeitando da invalidade de seu matrimônio, procuram uma solução. O processo de nulidade matrimonial acontece quando pelo menos uma das partes contesta a validade do sacramento. Segundo o direito canônico, o matrimônio é sempre válido até que se prove o contrário. O processo de nulidade matrimonial é, antes de tudo, o conjunto de documentos e provas que são articulados em favor da busca da verdade. A pessoa chega para a igreja e diz assim: meu casamento não foi válido. Eu preciso dizer para a pessoa, em primeiro lugar, para a igreja foi. E agora prove você que não foi. Porque para o código, o que goza do favor do direito, ou seja, aquilo que goza do favor da lei, é que um casamento celebrado entre um homem e uma mulher e tendo lá um ministro da igreja, esse casamento é válido para a vida toda. A primeira parte do processo é o atendimento pessoal. Devido à quantidade de processos, o Tribunal da Arquidiocese de Goiânia realiza conferências sobre o que é a nulidade matrimonial, dando oportunidade para os fiéis refletirem sobre o seu caso antes de iniciar um processo. Quando existe a possibilidade de entrar com o processo, a gente passa para a pessoa o modelo do libelo, que é a história que ele vai escrever do casal, a lista com os documentos, e ela traz para o tribunal. A segunda parte do processo é a avaliação do vigário judicial. O vigário estuda toda a história que o fiel diz que aconteceu em seu matrimônio e dá o seu parecer, se há ou não a possibilidade de declaração de nulidade do sacramento. Se o processo for admitido, o casal será notificado por um decreto e assim o tribunal começa a ouvir as partes. Depois disso, a próxima fase do processo chama-se publicação dos autos. Que cada fase a gente manda o decreto para as partes, né? Aí, quando o processo está publicado, as partes têm direito de vir aqui no tribunal e ler junto com a gente, com algum agente aqui do tribunal, toda a causa. Então, ele vai ler desde o libelo até o último depoimento. A terceira parte do processo é quando o casal é notificado pelo decreto de conclusão da instrução, ou seja, após colher todas as provas para analisar se o matrimônio é válido ou não, o processo vai para julgamento. O que leva à percepção da causa fundamental de uma nulidade matrimonial é a conjunção entre a percepção da pessoa e a lei, as duas coisas juntas. Mas na prática é sempre uma coisa grave, que é a causa da nulidade do matrimônio. É uma pessoa que percebe que o casamento celebrado teve algo gravíssimo que faz com que, mesmo o casamento tendo acontecido, foi bonito, teve a celebração, estavam todos lá, mas houve algo grave que fez com que o casamento não fosse válido. Mais uma vez chegamos ao final do nosso programa. Você pode nos acompanhar ainda pelo Facebook e Instagram e ainda pode assistir também todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Fique com Deus e até a próxima semana. No dia 26 é comemorado o Dia dos Avós. No próximo programa vamos trazer para você uma reportagem da Paróquia Santana, em Inhumas, que é dedicada à avó de Jesus. Participe você também do programa Encontro Semanal.
todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.